Hoje recebemos aqui na sede da Office o Marcos, representante comercial da Wallbox, especialista aí no assunto que está em alta. Verdade. Então, se apresenta, Marcos, por favor. Bacana. Primeiro prazer participar aqui desse mini pocket que eu falo de treinamento de infraestrutura de recarga. Meu nome é Marcos Silva, sou CEO da distribuidora Wallbox do Brasil, parceiro master da Alumbra, fabricante nacional de soluções de infraestrutura de recarga. Maravilha, Marcos. Para começar essa conversa, por ser um assunto novo, eu acho que é muito importante a gente entender do ponto de vista de quem distribui, de quem trabalha diretamente na ponta com isso aí. O mercado dos empreendimentos, as grandes construtoras, elas estão preparadas para essa expansão dessa recarga, desse aumento do número de venda de veículos elétricos? Boa pergunta e a resposta é não. O mercado está em extrema expansão, só que infelizmente a infraestrutura, como eu disse, é sempre o gargalo. Ela foi o gargalo quando o veículo elétrico foi lançado no mercado mundial e continua sendo o gargalo hoje. O gargalo em você não ter uma infraestrutura de recarga que seja compatível com a necessidade do mercado. E, sobretudo, no mercado nacional, condominial, residencial, foi impactado pela consulta pública do Corpo de Bombeiros, que deu uma murchada nesse mercado. E as construtoras ainda não estão devidamente preparadas para atender essa demanda. Porque quando a gente fala de uma demanda de alto padrão, todo mundo quer ter seu ponto de recarga na sua vaga. E aí as construtoras não estão dimensionando os seus projetos para atender essa necessidade desse cliente mais exigente. Entendi, porque quando a gente fala de recargas mesmo em condomínio, muita gente leva como se fosse puxar uma extensão, puxar uma tomadinha e deixar na vaga, né? Tá subestimando de fato o impacto. Você pode falar um pouquinho melhor sobre esse impacto direto na demanda elétrica prevista previamente no empreendimento? Perfeito. Aqui tem, mais uma vez, uma cultura do mercado de achar, e eu acho que é particularmente a cultura brasileira, que achar que instalação elétrica é a coisa mais simples do mundo, basta puxar um fio, né? Não é. Sobretudo para estações de recarga. Você precisa ter um dimensionamento correto da infraestrutura, não pode ser um puxadinho. Você tem normas hoje que falam exatamente sobre essa infraestrutura, como ela deve ser, quais são as exigências que tanto a NBR faz, quanto o Corpo de Bombeiros faz. Então, hoje, se você não fizer um projeto bem dimensionado, tendo uma infraestrutura de recarga, o impacto no projeto elétrico ele pode ser o máximo possível. Por quê? Nós estamos falando de uma estação que, no mínimo, são 7 kW. 7 kW é um chuveiro. Imagine você tendo um chuveiro ligado 6, 10, 12 horas para cada unidade, para cada apartamento. Então, você precisa fazer um projeto elétrico que atenda essa exigência sem comprometer a infraestrutura que é dimensionada para a instalação. Como você faz isso? Fazendo um projeto elétrico e tendo uma solução que consiga olhar o consumo em tempo real e só disponibilizar para a infraestrutura aquilo que realmente a infraestrutura comporta. Sim. E aí você precisa fazer esse casamento entre um projeto bem feito, bem estruturado, e uma solução técnica que atenda a qualquer tipo de exigência no mercado. E aí, nesse ponto, você fala especificamente da concepção de um produto. Perfeito. Mas e na hora que o empreendimento já está de pé? Qual que é o erro assim, mais comum que você vê na hora de prever a distribuição desse ponto de recarga, de trabalhar mesmo essa infraestrutura? O que falta quando o projeto já está pronto, o empreendimento já está de pé? Existem duas coisas que faltam. Primeiro, o estudo de carga, falta uma conscientização que toda vez que eu coloco uma carga que ela não foi estimada inicialmente, eu preciso ter um estudo de carga que vai identificar o quanto essa carga adicional, ou esse equipamento, está gerando de distúrbio na rede. É o principal item. E uma conscientização de forma geral, tanto de síndico e subsíndico, quanto de proprietário, que qualquer carga adicional não é simplesmente instalar. Eu preciso verificar o que essa carga afeta no meu sistema elétrico. Então, um processo de conscientização, que não é algo simples, é algo demorado. Sim. E você precisa fazer o estudo de carga para verificar esse impacto, esse real impacto no sistema elétrico. E já ocorreu de você chegar no empreendimento pronto e não ser possível prever essa carga, prever uma vaga para carro elétrico?
Se você não tem uma solução inteligente, parte do princípio que você não tem demanda suficiente para isso. Porque um chuveiro, ele vai ficar como reforçando 6, 10, 12 horas ligado ao mesmo tempo. E isso normalmente, se não foi concebido pelo engenheiro, pelo projetista inicial, isso não está devidamente dimensionado, teoricamente você não tem. Porém, com uma solução inteligente, você consegue trabalhar apenas com excedente, aquilo que não está sendo utilizado. Então, é raríssimo os condomínios onde eu não consigo implementar uma infraestrutura dessa. A não ser em condomínios de mais de 60 anos que precisam passar por um retrofit geral. Fora isso, é muito difícil não instalar. Entendi. E aí, pensando nessa expansão dessa frota, né, de veículos elétricos, uma coisa que permeia a cabeça de quem pensa a concepção do produto é esses 50 carros decidirem carregar ao mesmo tempo. Como que você, como especialista na área, como um distribuidor que trabalha direto na ponta, né, falando diretamente com o pessoal responsável por isso, trata esse assunto da simultaneidade? Como que você passa a segurança para eles? Porque todo mundo tem medo, o novo gera esse medo, é natural. Como que você trata esse assunto da simultaneidade? Eu acho que o primeiro ponto é demonstrar para todo mundo que está relacionado ao projeto que, por mais que a simultaneidade ela seja um problema, o comportamento típico de um usuário que possui um veículo elétrico, ele é mais ou menos da seguinte forma. Se você tem um veículo híbrido, você vai carregar 2 vezes por semana. Se é um veículo 100% elétrico, você vai carregar 1 vez por semana. Então, a probabilidade de você ter 50 pessoas simultaneamente, ele se dilui ao longo do tempo, dentro desses 7 dias, durante as 24 horas. Então, a gente chega mais ou menos à conclusão que em torno de 20% desses 50 podem gerar um pico de consumo simultâneo. O restante vai estar diluído dentro desses 7 dias. E esse gerenciamento de carga, como que na prática ele funciona? Como que você vende isso? Como que você passa essa segurança? Esse gerenciamento ele funciona como? Perfeito. Eu acho que a segurança ela vem quando a gente mostra a solução funcionando. E como a solução funciona? Basicamente, eu preciso ter uma estação inteligente, smart, que ela vai estar interligada aos medidores inteligentes, smart, que vão ser colocados no centro de medição. Esses medidores eles vão estar coletando o consumo de energia em tempo real e uma plataforma web que vai estar conectado tanto às estações quanto os medidores, ele vai fazer essa gestão em tempo real, recebendo os dados dos medidores e mandando para todas as redes, todas as estações, a rede de recarga, qual é a potência que tem disponível, e aí as estações vão automaticamente controlar essa potência conforme o banco de baterias do veículo. Quem tiver com uma bateria mais baixa vai ter prioridade na recarga. Quem tiver com a bateria mais alta vai ter uma prioridade menor com relação à recarga. E aí faz com que traga segurança de só utilizar o que efetivamente está em sobra na infraestrutura elétrica. Entendi, Marcos. É de fato o novo, que nem a gente comentou, o novo ele causa medo. Causa. Como você disse hoje no workshop, na aula que você deu para o nosso time hoje, tem muito mito em cima disso, e por ser um assunto muito novo, esses mitos acabam se tornando verdades na maioria das vezes. Perfeito. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar quando a gente pensa em ter essas vagas elétricas em garagens, especialmente em garagens subterrâneas, em garagens fechadas? Quais são os cuidados reais que a pessoa tem que tomar na hora de pensar a concepção do produto já concebendo essa vaga? Perfeito. Eu acho que o primeiro eu tenho que atender as NBRs, estamos falando da 5410, 5419, que é a básica da instalação elétrica, a NBR 17019, que é a norma específica para veículos elétricos. E aí você tem que pensar o dimensionamento, tanto da infraestrutura elétrica quanto da infraestrutura seca, que em algum momento lá na frente você vai precisar colocar um quadro de distribuição em cada um dos pavimentos de garagem, para que ele possa alimentar o ponto de recarga em cada uma das vagas. E ter o espaço em algum momento do centro de medição onde eu possa colocar os medidores. Os medidores aonde? No barramento principal, nos medidores de agrupamento ou nos medidores nas unidades consumidoras no disjuntor geral.
Tendo essa infraestrutura e a interligação dos pavimentos de garagem, é o mínimo que você precisa para que essa infraestrutura possa lá na frente ser instalada e funcionar com toda essa tecnologia embarcada. Lembrando, quando a gente fala de uma infraestrutura de recarga inteligente, nós estamos pensando em todos os cabos de potência, Sim. de alimentação e todos os cabos de Ethernet, cabo UTP, para fazer a comunicação e a interligação entre as estações. Muito bom, Marco, muito bom. E agora eu quero de você uma dica prática para a gente gerar valor de fato mesmo para o mercado. Eu gostaria que você passasse aqui para a gente um checklist que a engenheira, arquiteta, coordenadora gerente de projetos que está pensando na concepção do produto. O que ela tem que levar em consideração na hora de fazer a previsão de uma vaga elétrica no empreendimento de médio, alto padrão, ou até no segmento econômico? Legal. O checklist é grande, mas eu vou tentar resumir ele em coisas mais simples. Perfeito. Primeiro é entender o perfil do condomínio. E aí o perfil de uso do condomínio está diretamente relacionado ao tipo de vaga que você vai instalar. Se por acaso é um condomínio de alto padrão, o proprietário não gosta de compartilhar nada, ele quer ter a sua vaga, o seu ponto na sua vaga. Perfeito. Então aí tem que pensar numa infraestrutura saindo do centro de medição, passando por esse quadro de distribuição até a vaga. Então o checklist é basicamente isso. Se é um condomínio de médio padrão, aí tem que pensar em ter uma vaga de uso compartilhado, seja uma vaga de visitante ou um espaço destinado especificamente a essa vaga. E aí o que eu recomendo para o projetista é que esse ponto seja o mais próximo possível do centro de medição. Sim. Por uma série de facilidades, custo é menor e a facilidade de instalação também, quanto mais próximo, mais fácil é, menor é o custo. Então o checklist basicamente está relacionado ao público que vai ser destinado ao produto. Se é um público de alto padrão, aí você precisa ter uma infraestrutura dimensionada individualmente, saindo do relógio do proprietário. Se é um condomínio, se é um produto de médio padrão ou de baixo padrão, e eu estou falando padrão a infraestrutura elétrica, Sim. não a qualidade da edificação, aí você precisa pensar no uso compartilhado. E aí tem que montar um checklist de forma com que eu avalie o local dessa instalação, quanto mais próximo do centro de medição, e vagas que atendam a todos os pavimentos, que de repente ficam numa mesma linha de prumada para facilitar a conexão deles, e em cada vaga de garagem você ter pelo menos um ponto de recarga. Que um ponto de recarga, Luiz, só para você ter uma ideia, eu consigo fazer 29 carregamentos por semana, para cada um dos proprietários. Então, com uma estação só. Então, se você tem 3 estações, uma para cada pavimento, você consegue atender 100% dos moradores sem gerar um gargalo, lá no futuro, um congestionamento no uso do ponto. Tá? Eu achei interessante esse ponto que você citou sobre entender o perfil do cliente que você quer atingir. Perfeito. E é uma coisa que eu uso, é uma expressão que eu uso muito quando eu trato com os nossos clientes, que é pensar no cliente do cliente. Perfeito. Eu tenho um entendimento que, como a gente conversou muito hoje pela manhã, o custo de obra, o custo hoje no mercado da construção, ele é sempre prioridade. Sempre. Só que eu acho que o custo, ele tem que vir muito linear com o conforto também do morador. Perfeito. A gente está falando de uma pessoa que vai comprar uma casa e vai viver o resto da vida ali, ou que seja um período da vida, vai ser um período considerável. Sim. Então, quando se pensa numa tomada, você distribui uma tomada que fique próxima ao sofá, à cama, aos eletrodomésticos. Então, quando a gente pensa em recarga, também tem que pensar no conforto do usuário de uma maneira geral. Por mais que o custo seja prioridade zero das construtoras, eu acho muito importante trazer essa questão do conforto para quem vai utilizar, para quem vai morar, porque a gente faz o projeto hoje, a construtora daqui 5 anos libera empreendimento e daqui 30 anos o morador que comprou amanhã ainda vai estar lá. Exato. Então o conforto, a praticidade do empreendimento do condomínio como um todo tem que ser levado muito em consideração. Né? Concordo em gênero, número, grau. E dependendo do perfil, a exigência é cada vez maior. Aumenta. Ele quer ter comodidade. E a infraestrutura de recarga hoje ele acaba sendo uma comodidade para um perfil típico de médio e alto padrão em termos de qualidade da edificação. E eu vou trazer um dado importante. Eu estava no condomínio ontem fazendo uma reunião com
administração, e esse condomínio é no condomínio de alto padrão, 250 metros cada a unidade padrão deles. E lá teve morador que simplesmente, quando vão fazer a vistoria inicial para fazer a visita no imóvel, duas coisas que eles perguntam hoje: se tem a infraestrutura para o ar-condicionado, se tem ponto de recarga. Hoje o ponto de recarga ele acaba sendo um decisor no mesmo patamar do ar-condicionado, se ele vai alugar ou adquirir o imóvel, e aí é o checklist do proprietário. Tá? A gente falou do checklist do projetista, da construtora, o checklist do proprietário. Tem ar-condicionado? Tem. Tem ponto de recarga? Não. Opa. Então, de repente, pode ser um decisor na aquisição ou não de um imóvel. Que eu acho que é uma tendência, né? Eu acho que há alguns, não muitos anos atrás, o ar-condicionado era um luxo. O carro com ar-condicionado, a casa com ar-condicionado era um luxo. Hoje, nos dias atuais, trazendo para tudo que ocorre no mundo como um todo, é meio que um item básico. Você ter um ar-condicionado na sua casa, você ter um carro com ar-condicionado, porque a gente passa muito tempo, né, preso em trânsito, dentro de casa, então acho que vai muito em linha daquela questão do conforto. Então, o que antes era um diferencial, hoje acaba sendo um item básico e, ao meu ver, sai na frente quem pensa nisso como solução de projeto. Perfeito. Não apenas como um item diferente, né? Quem trata isso agora como um item básico ganha tempo, ganha nome e ganha mais clientes, né? Ganha mais credibilidade. Então, acho que isso vai muito em linha com essa questão do conforto e custo que a gente tinha comentado. Até porque você está falando de um público que tem um poder aquisitivo e ele tem uma opinião muito forte, muito bem formada. Se ele não atende a necessidade dele, ele não quer o produto. Acho que é bem nessa linha. Né? Sim. E ainda citando, né, a questão da infraestrutura pensada para os empreendimentos, já existe algo nesse momento que tem como uma infraestrutura padrão a ser seguida? Já existe uma tendência a seguir um padrão? Você comentou sobre o SPK, né, os chuveiros automáticos, que já tem algumas coisas ocorrendo nesse sentido. Já existe algo como padrão, como tendência dos novos empreendimentos sendo executados nesse momento, em desenvolvimento? Aí vai variar um pouquinho de estado para estado, porque a legislação com relação ao Corpo de Bombeiros e algumas questões de segurança, elas são estaduais, tá? Então, o que você tem como um padrão é o que a Ligabom determinou como uma diretriz nacional para o Corpo de Bombeiros, que é o chuveiro automático, o detector de fumaça, e as edificações que nascerem com vagas internas vão precisar já considerar isso em algum momento do futuro. Porque na Ligabom isso já está como padrão. Então, alguns estados já estão aplicando isso. O estado de São Paulo, em particular, não, porque tem uma lei estadual. Então, precisa de alteração via decreto da lei estadual para colocar o item, o detector e o chuveiro automático. Entendi. Mas isso já vai ter que ser um padrão daqui para frente. E alguns estados isso já foi publicado e vai ter que fazer a instalação. Nossa, Marcos, muito bom. E, assim, para finalizar mesmo esse assunto, na sua visão como um distribuidor, como especialista mesmo nessa questão, as grandes construtoras, elas já deveriam vir se adequando, pensando numa estrutura para essa recarga veicular? Eu vou dar um exemplo de uma instalação que a gente fez no Ibirapuera, de 15 unidades de estação de recarga. Isso não tinha sido considerado no projeto inicial, mas tinha sido estimado no projeto elétrico, mas não tinha estação. Quando começou-se a vender, são unidades de 20 a 30 milhões de reais. Quando começou-se o processo de venda, todos os proprietários eles perguntavam sobre estação de recarga. A construtora ela teve que comprar as 15 estações e montar toda a infraestrutura para atender. O que estava em projeto teve que ser aplicado na prática antes da entrega da solução. Então, de forma prática, o mercado está muito aquecido. Isso vai ser uma tendência e as construtoras que não incorporarem isso dentro do seu portfólio vão perder uma fatia grande no mercado. Que hoje pode ser um nicho, mas esse nicho está cada vez mais ampliando para o mercado como um todo. Muito bom, Marcos. Queria te agradecer o tempo disponibilizado para o nosso time. Legal. Vamos fortalecer cada vez mais essa parceria aí. Vamos sim. Espero em outras oportunidades poder passar toda essa aula para o nosso time completo. Estou aqui para isso.
Obrigado, Marcos.